Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do autor Rick Renner, hoje, 7 de janeiro, tema: Como remediar a monotonia espiritual em sua vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Você algumas vezes fica entediado com a igreja ou com sua vida espiritual? Se você disse sim, fico entediado com minha vida espiritual o tempo todo, quero ajudá-lo a entender a raiz dessa monotonia espiritual. Há uma razão primordial pela qual as pessoas ficam entediadas espiritualmente. Ela é muito simples. O conhecimento sem aplicação eventualmente se torna monótono e insatisfatório. É inevitável. Se tudo o que você faz é ficar sentado ouvindo a palavra sem nunca dar passos para aplicá-la em sua vida, logo chegará a um ponto em que ouviu tanto da palavra que está cansado de ouvi-la. Em vez de ter expectativas acerca do que pode receber do Senhor, você irá pensar: não, outra pregação. Mas o problema não é a palavra. A palavra de Deus destina-se a ser o fundamento para a ação. Assim, se vocês apenas ficar sentado ouvindo mais e mais pregações, recebendo cada vez mais informação, mas nunca agindo com base no que ouviu, eventualmente ficará tão saturado que não vai querer mais ouvir. Se isso o descreve, é provável que você esteja cansado de ouvir a mesma palavra sempre. Você provavelmente gostaria que alguém aparecesse para pregar ou ensinar a você alguma coisa que nunca ouviu antes. Talvez você esteja indo de uma igreja para outra, procurando alguém ou alguma coisa para apimentar sua vida espiritual. Entretanto, o problema não é a igreja, o pastor ou o tipo de pregação que está ouvindo. O problema é você. Você está entediado porque não está praticando a palavra que ouviu ser pregada. Na verdade, se você simplesmente fizer o que já lhe foi dito para fazer, não terá tempo para ficar entediado. Para aplicar a palavra que você já conhece, será necessária uma vida de oração séria. Isso requer grande disciplina. Exige que você aprenda a crucificar sua carne, andar no tipo de obediência que Deus espera de você e exigirá cada milímetro do seu foco. Você ficará tão ocupado tentando obedecer ao que já ouviu ser pregado que não terá um só instante para ficar entediado. É por isso que Tiago 1:22 nos diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Observe especificamente a expressão somente ouvintes neste versículo. Ela foi extraída da palavra grega acroates, que era usado no grego clássico para descrever pessoas que assistam a uma aula como ouvintes em vez de se matricularem nela. Em outras palavras, essas pessoas não frequentavam a aula a fim de se formarem no curso. Elas estavam ali simplesmente para ouvir a palestra, pensar no que era ensinado e mais tarde discutir isso com seus amigos. Mas elas não tinham nenhuma intenção de realmente aplicar o que ouviram. Além de serem intelectualmente estimulantes, essas palestras podiam ser bastante interessantes. Desse modo, esses somente ouvintes iam de uma reunião a outra porque amavam palestrantes especiais e a empolgação de ouvir alguma coisa que não ouviram antes. Às vezes, eles seguiam seus palestrantes favoritos de uma cidade a outra. Embora os somente ouvintes não tivessem intenção de aplicar nada do que ouviam, eles amavam obter novas informações que os faziam parecer instruídos aos olhos dos outros. Era um prazer frequentar reuniões para estarem com a multidão, para dar boas risadas ou simplesmente para ouvir algo novo. Mas eles nunca colocavam em prática o que ouviam, porque eram somente ouvintes.
Eles não estavam ouvindo aquelas mensagens para receber crédito pelo curso, mas apenas para usufruir o momento. Então, Tiago capítulo 1, verso 22, transmite esta ideia. Não sejam como aqueles que frequentam as reuniões e ouvem as pregações com o único propósito de estar com a multidão ou de recolher informações que os fazem parecer instruído aos olhos dos outros. Considerando que esse é o pano de fundo da expressão somente ouvintes, usada em Tiago 1:22, devemos dar uma boa olhada em nós mesmos e nos perguntar: estou levando a sério a palavra de Deus e sua aplicação em minha vida? Ou sou simplesmente um ouvinte que não tem nenhuma intenção de praticar a palavra? Estou fazendo alguma coisa com a palavra que ouvi ser pregada, ou estou entre aqueles que ouvem a palavra, mas não agem com base nos que ouviram? Deus me considera um ouvinte ou um praticante da palavra? O fato é que muitas pessoas frequentam a igreja regularmente, participam de reuniões especiais, leem livros, ouvem mensagens de ensino e assistem aos canais de TV cristãos ininterruptamente. Elas viram muito, ouviram muito e realmente sabem muito, mas não fazem nada com isso. É por isso que, por fim, ficam entediadas com os assuntos espirituais. Elas não têm agido com base no que ouviram ou colocado em prática as informações que têm recolhido. Assim, elas ficaram saturadas e se tornaram espiritualmente insensíveis. Não deixe que isso aconteça com você. Tome a decisão de ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Receba no fundo do seu coração as verdades que ouviu serem pregadas ao longo dos anos e deixe que elas comecem a trabalhar em sua vida. Você pode ter certeza disso. Se decidir obedecer cada verdade bíblica que já foi pregada a você, nunca mais terá tempo para ficar espiritualmente entediado. Minha oração para hoje. Senhor, peço que me ajudes a me tornar um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Perdoa-me pelas vezes que ouvi a palavra de Deus ser pregada com poder e até disse amém. Mas deixei de praticar a verdade que ouvi ou de fazer dela parte da minha vida. A partir de hoje, tomo a decisão de ser praticante da palavra de Deus. Espírito Santo, dá-me a força e a energia divina de que necessito para pegar a palavra que ouço ou leio e colocá-la em prática em minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro que sou um praticante da palavra de Deus. Estou entre aqueles que ouvem a palavra e imediatamente aplicam em suas vidas. Experimento o poder do Espírito de Deus em minha vida por causa da minha obediência em andar dentro do que Deus me revelou. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Seja sincero. Você tem estado espiritualmente entediado ultimamente? 2. Se Jesus lhe perguntasse a razão do seu tédio, o que você diria a ele? 3. Faça uma lista de pessoas que você pode dar para eliminar a monotonia espiritual da sua vida. Sejam abençoados na prática da palavra.